Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira aula de aprendizagem de língua portuguesa. Nós temos como tema a questão do ensino, da produção de textos orais e escritos. Vamos conversar como essa questão funciona, principalmente nessa nova modalidade que nós estamos vivenciando agora, que é a questão das aulas online. Como é que a gente faz esse trabalho de ensinar a questão da produção de texto para alunos que a gente não está acompanhando presencialmente. Então, a gente vai fazer um contraponto sobre essas duas questões. E aí a gente vai discutir sobre como seria essa rede de ideias, como é que a gente coloca essa introdução dessa produção de textos orais e escritos, esses conceitos práticos a serem levados para a sala de aula, para os alunos de vocês. A gente vai falar sobre exposições dialogadas, né? Como é que a gente faz essas exposições, como é que a gente faz essa produção de texto, tanto orais quanto escritos, tá? E a gente vai poder perceber que nessa modalidade que a gente vem vivenciando hoje, essa organização de produção de textos orais é mais fácil para nós professores. Por quê? Porque nós temos como identificar realmente se aquele texto oral foi produzido pela criança, até porque a gente pode fazer filmagens, a gente pode fazer áudios referentes a esse questionamento. Já quando eu me refiro a essa questão textual, é um pouco mais complexo, porque a gente não tem muito como saber se aquele texto realmente foi produzido pelo aluno, ou se aquele texto foi e teve intervenção de adultos para que ele acontecesse de maneira mais rápida, né? Então, querendo ou não, a gente vai se acostumando, vai se adaptando a essas questões. A gente vai ver e vai falar também sobre o eixo responsável por essa questão de produção de texto, né? Que é o eixo da oralidade. Exposições de objetivos de aprendizagem, conhecimentos e capacidades e proposta dessas atividades. Então, hoje eu vou mostrar para vocês também como é que funciona essa nova demanda, né, dessas habilidades que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, o que é que rege a organização, tanto do plano de aula, quanto do seu roteiro diário, né, que tudo isso a gente faz embasado nessas questões, desses eixos, dessas habilidades que esses alunos precisam desenvolver ao longo, né, do ano letivo. Então, a gente vai poder conversar um pouco sobre essas questões. E aí a gente começa com questionamentos básicos sobre isso, né? O que seriam textos? Como é que a gente identifica o que é um texto? O texto é uma produção desenvolvida por você, que pode ser através da escrita, como também pode ser através da leitura, certo? Aí a gente tem o que caracteriza essas atividades de produção de texto, certo? Como é que você organiza, como é que você passa essa produção para os seus alunos, quais são os temas centrais, a gente vai conversar bastante sobre esses aspectos. Quais textos orais são trabalhados na escola, né? Quais tipos de formatação desses textos orais? Ou seja, você trabalha poesia, você trabalha cordel, certo? Você trabalha rimas, desafios. Como é que isso é trabalhado? Se você trabalha e como você trabalha. Quais textos escritos circulam pela escola? Que tipo de gêneros textuais você trabalha com eles? O gênero textual, notícia, receita, certo? Receita médica. Então, são os vários tipos de texto que a gente discutiu na aula anterior. Como as crianças têm acesso a esse texto, ou seja, como esses textos chegam até essas crianças? É você, professor, que já leva o texto pronto para dar um norte para esses alunos, ou você leva, como a gente vai ver também alguns exemplos de atividades, você leva um tema e propicia a esses alunos recortes, revistas, para que eles possam escolher uma temática dentro daquele viés que você propôs. Então, a gente vai ver muito essa questão. Como é que é trabalhado essa questão, tá? Com os seus alunos. Quais produções de texto escritos pelas crianças são desenvolvidas na escola? Mesma coisa, né? Quais são os tipos de gêneros textuais que você trabalha com seus alunos?
em que constitui revisar esse texto, ou seja, como é que você faz a revisão dessa questão textual. Isso é muito importante, porque, independente de qualquer coisa, você precisa estimular seu aluno a produzir, mas você precisa fazer as correções da escrita que estiver errada, da fala que estiver errada, certo? Você precisa fazer essas correções para que os seus alunos tenham a oportunidade de evoluir. Porque se eu falo alguma palavra errada ou algum contexto errado, na minha concepção, dentro da minha vivência, aquilo ali está certo, porque é o que faz parte do meu cotidiano, faz parte da minha fala. Então, a partir do momento que o professor chama a sua atenção e diz que aquela palavra não se fala daquela maneira, que aquela palavra não se escreve daquele jeito, né? Então, subentende-se que você vai, da próxima vez que fizer o uso dessa palavra, que fizer a escrita dessa palavra, você vai tomar um pouco mais de cuidado e tentar lembrar o que foi dito pelo professor, tá? E aí, como acontece essas práticas na escola? Então, a gente vai se nortear, a gente vai discutir muito sobre toda essa rede de ideias no dia de hoje, tá? E a gente começa com essa produção de textos orais e escritos, retomando os conceitos básicos desse trabalho, tá? Então, primeiro seria, né, o norte central seria a alfabetização desses alunos, né? É um processo específico de apropriação do sistema de escrita que envolve dimensões indissociáveis, tá? Então, o processo básico de alfabetização é a apropriação desse sistema de escrita que a gente utiliza, né? A identificação de consoantes, de vogais, a união delas duas, a junção para formar palavras, a sequência para formar frases. Então, o aluno ele precisa ter o domínio desse processo para que ele seja caracterizado como uma criança alfabetizada. Esse domínio envolve tanto a questão da escrita como a questão da fala. A criança precisa identificar esses códigos, escrevendo eles, né, identificando em diversas situações quando o professor propicia, né, então a criança precisa visualmente identificar esses códigos onde eles estão e fazer a identificação verbal, né, que é um ba, que é um da, que é um lá, né, então essa criança precisa realmente ter esse domínio cognitivo para que a gente chame essa criança de alfabetizada. Tá? A apropriação do sistema de escrita alfabética, a sua compreensão, né, pelo aluno, de como funciona a representação, essa representação alfabética, da relação da escrita com a oralidade. Então, a criança precisa identificar esses códigos onde eles aparecerem e precisa também fazer a escrita desses códigos, tá? Desenvolvimento de habilidades de produção escrita, compreensão, que é a leitura desses textos escritos de diversos gêneros que seja propiciado pelos seus alunos. Então, a gente observa que a gente tem aí uma escada, né, para seguir. Então, esse aluno precisa ter a apropriação, primeiro, ter a apropriação dessa questão desses códigos, né, identificar vogal, consoante, depois essa junção, certo? Essa junção que é necessária para que essa criança tenha essa aquisição da aprendizagem, certo? E aí, sequencialmente, que ele faça a identificação oral, que ele comece a juntar essas consoantes, que ele comece a formar frases, certo? Então, depois que ele tem todo esse domínio, é que a gente começa a desenvolver essas habilidades de produção de texto. Então, a criança precisa ter uma base alfabética, ela precisa ter uma base alfabética bem feita, né? Essa criança precisa saber ler, para que a gente comece a trabalhar o cognitivo dela para produção de texto, né? A produção escrita, a leitura, a compreensão do que ele está lendo, certo? Então, a gente tem aí uma sequência. Quando a gente começa esse processo, né, de produção de texto, onde essa criança já tem domínio da escrita, quando ela já tem domínio da leitura, a gente chega no processo de letramento, né? Que o letramento nada mais é do que o processo que acontece mediante a inserção e participação das pessoas nas práticas culturais que envolvem a língua escrita e em múltiplas manifestações e objetos sociais. Vamos
transcrever isso aí para o nosso cotidiano, tá? Então, o letramento é o momento em que o professor começa a dar significado àquele contexto, onde aquele contexto começa a ter um significado maior para aquela criança, onde ele faz relação, certo? Com o seu dia a dia. Só um minutinho aqui. Professora Amanda, bom dia. Olha, não estou conseguindo ouvir a senhora. Eu tinha parado de falar. Ah, certo. Agora a gente volta. Ah, ok. Certo? E aí a gente tem justamente esse processo de letramento, é o momento em que o professor traz significado para esses alunos, ele coloca essa contextualização, coloca esse processo de produção de texto dentro da realidade do aluno, ele começa a dar significado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que hoje você tenha trabalhado na sua aula a palavra panela como norte, tá? Então, você trabalhou as 4 formatações dessa letra, você levou figuras de panelas, você levou desenhos de panela, você levou as suas crianças para a cozinha, para que elas vissem as diversas formatações de panelas grandes, que são panelas bem diferentes do que os alunos vão ter acesso na casa deles, né? Que são panelas maiores para fazer alimento para as suas crianças. Então, quando você leva essa criança para que ela veja, para que ela toque, para que ela veja o tamanho, certo? Querendo ou não, você está letrando os seus alunos. Quando é que você vai saber que esse letramento realmente fez efeito? Quando essa criança chega em casa, certo? Quando ela sai daquele ambiente controlado, que é a sala de aula, que você é quem está orientando aquela situação. Quando essa criança chega em casa, que ela tem acesso à cozinha e tal, e ela faz a identificação, saiu uma panela, né? Então, eu aprendi essa palavra hoje na escola, a professora me mostrou, só que a panela da cozinha da escola é maior do que essa. Então, veja, a criança faz essa relação, ela trouxe aquela problematização que você colocou na sala de aula dela para a vivência de mundo dessa criança. É isso que a gente considera como letramento. Então, a criança conseguiu associar o que foi trabalhado na sala de aula dela, né, com uma situação de casa. Então, ela conseguiu relacionar a palavra escrita, a sonoridade da palavra, né, a relação de que as panelas da escola eram muito grandes, que as panelas da casa deles são menores, né? Então, é muito importante a gente verificar esse contexto. Letramento é quando essa criança consegue fazer uma relação do que foi vivenciado nesse ambiente controlado, que é a sala de aula, com a sua vivência de mundo. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que hoje a gente vai trabalhar a palavra copo, tá? Então, é uma palavra simples, que pode ser trabalhada com muito mais facilidade até do que a palavra panela, por exemplo, né? Então, a gente hoje vai trabalhar a palavra copo. Então, a gente vai trabalhar as 4 escritas dessa palavra, a sonoridade da palavra copo, e aí a gente vai trabalhar os vários tipos de copo. Então, eu posso tirar várias fotografias, né? A gente encontra muito facilidade. Veja que eu sempre faço uma relação de foto e de desenho,
Por quê? Porque aí são 2 nortes que a criança vai ter acesso. A figura, a foto, tem mais a ver com a realidade, os diversos lugares onde está inserido, né? E o desenho ele vai encontrar em várias outras situações, em livros, né, às vezes até no próprio desenho animado. Então, por isso que é interessante você propiciar essas 2 realidades para esse aluno. Então, trabalhei a palavra copo, trabalhei a oralidade da palavra copo, e aí eu apresentei aos alunos vários desenhos, várias fotos de copo. Agora é hora de trazer isso para o concreto. Então, eu vou lá na cozinha, vejo uma variação, porque cozinha de escola sempre tem, viu, gente? Esses copos americanos, esses copos que a gente utiliza de extrato de tomate, xicrão, vários copos diferenciados a gente tem na escola, porque cada professor leva um copo para tomar café e etc. Se você não tiver, obviamente que isso é uma questão planejada, e se você quiser propiciar ao seu aluno um copo diferente, uma coisa ou outra, você mesmo leva os seus, tá? Fica a critério da organização do professor. Então, trabalhei a escrita do nome, trabalhei a sonoridade do nome, apresentei imagens, apresentei desenhos, levei as crianças para o concreto, ou levei elas para a cozinha, ou levei os copos para a sala de aula, para que elas vejam que existem copos de tamanhos diferentes, que servem também para questões diferentes, né? Então, a gente tem um copinho americano, que na grande maioria das vezes é utilizado para tomar café, né? A gente tem copos maiores, copos menores, então a gente pode conversar com as crianças com relação a isso, certo? Então, eu vou propiciar, se você quiser, por exemplo, você pode levar uma taça, que aí você já faz uma associação com a criança. Olha, a taça é uma parente do copo, mas ela é uma parente mais rica, uma parente mais chique, né? Que a gente utiliza taça para outros eventos mais sociais na sua casa. Então, a palavra taça já é uma palavra um pouco mais complexa, mas que dá para você pegar um contraponto, pelo menos para você fazer uma relação visual, tá? Não precisa envolver a escrita, porque a estrela do dia é o copo, tá bom? Então, o que é que você fez? Você propiciou uma diversidade de materiais a esses alunos, e o que é que vai acontecer? Quando ele chegar em casa, ele vai fazer um comparativo. Ele vai fazer um comparativo com os copos que foram apresentados por você na sala de aula e os copos que ele tem na casa dele. Então, se tiver algum copo igual, ele vai identificar, olha, a professora mostrou um copo igual a esse hoje na sala, né? Ou então que os copos são totalmente diferentes. Eita, aqui em casa não tem nenhum copo do que a professora apresentou para a gente. Então, quando o aluno faz essa relação, ele sai daquele ambiente controlado pelo professor, que foi você que levou, que foi você que mostrou, que foi você que direcionou. E em casa, sozinho, ele consegue relacionar o que você trabalhou na sala com o que tem à sua volta. Isso é letramento, isso é aprendizagem, é você conseguir dar significado àquilo que você trabalhou antes na sua sala de aula, tá? Então, hoje a gente trabalha o letramento como um viés muito forte desse contexto de alfabetização, certo? Então, por isso que quando a gente conversa, né, eu sempre digo, ó, você precisa levar uma palavra que seja de acesso dos seus alunos. Não adianta você levar uma coisa que seja muito fora da realidade deles. E outra coisa, leve materiais para que essa criança possa ver, para que essa criança possa tocar, opções diferentes para que essa criança possa associar. Porque a gente tem crianças de várias realidades, né? Então, a gente tem crianças que têm um poder aquisitivo melhorzinho, a gente já vai ter crianças que têm um poder aquisitivo bem menor, né? E a nossa aula, ela precisa atingir todos esses públicos, né? Então, eu preciso propiciar que o meu aluno, que tem uma situação financeira bem mais restrita, identifique que o copo de plástico, que às vezes ele usa lá na casa dele, ou aquele copo de metal, que muita gente utiliza ainda, que gosta para tomar água, que a água fica mais fresquinha, fica mais fria. Então, tudo isso o professor precisa pensar quando ele vai fazer a organização da sua aula, né? Quais são os materiais que eu vou levar que talvez os meus alunos tenham em casa. Que aí, dessa forma, você faz com que ele consiga se letrar de uma maneira mais fácil, tá? Porque você levou materiais às quais
ele tem acesso e ele vai conseguir fazer essa relação quando ele estiver sozinho, tá? Então, é muito provável que no dia seguinte ele chegue dizendo a você que na casa dele tem um copo parecido com o que você apresentou, ou que lá na casa dele não tem nenhum copo igual àquele que você mostrou. Então, isso é o feedback que você precisa para saber que aquela criança continuou raciocinando sobre o que foi trabalhado em sala de aula. Então, isso é o feedback que você precisa para saber realmente que você está conseguindo letrar o seu aluno, tá? Então, você aí fica atento a esses contextos. Aí, justamente aqui, vem falar no que isso envolve, que é justamente o que eu acabei de falar. Esse letramento é quando você coloca esse contexto dentro da vivência do seu aluno, né? Você dá significado de uma maneira mais fácil. Então, por isso que eu preciso, quando for trabalhar em sala de aula, quando for levar esse material, que eu pense no público que eu tenho, o acesso que eles têm, para que eu possa levar materiais que sejam de fácil acesso para eles, tá bom? Aí a gente tem processos específicos, independentes e intercomplementares, né? É necessário para alfabetizar letrando, que é justamente isso. Você precisa trabalhar esses processos em consonância. Então, eu vou trabalhar a base, né? Que é a questão da escrita, que é a questão da formatação da escrita nas 4 formatações, imprensa maiúscula, minúscula, cursiva, etc. A questão da sonoridade da palavra. Então, esses são os conceitos básicos de alfabetização, tá? Então, a partir do momento que eu começo mostrando as figuras da palavra copo, por exemplo, eu levo foto de vários copos, eu levo desenhos de vários copos. Então, a partir desse momento, eu já estou começando o processo de letramento. Eu estou trazendo aquele processo de alfabetização para uma questão mais contextualizada. Quando eu levo o copo para essas crianças tocarem, para elas verem os tamanhos, para que serve, também estou dentro do processo de letramento. Tá? Então, veja que são questões que estão associadas. Eu trabalho o processo básico do processo de alfabetização, nesse mesmo viés eu já começo a letrar os meus alunos. E aí eu vou aguardar, eu vou observar como é que ele vai reagir quando ele estiver fora desse ambiente controlado, que é a sala de aula. Então, aí eu vou conseguir saber se realmente eu estou conseguindo atingir os meus alunos, se eu estou conseguindo fazer com que esses alunos realmente aprendam aquilo que foi trabalhado e que tenha realmente um significado para eles. Tá? Então, esse processo de letramento ele é muito importante hoje no que a gente vivencia dentro de alfabetização. Né? E é uma forma muito mais significativa para os nossos alunos, tá? Não é uma coisa que dê tanto trabalho para a gente, né? Mas que faz uma diferença muito grande no contexto dos alunos, certo? Faz uma diferença muito grande na questão da contextualização da sua aula, do significado. Aí aqui ele tem produzir textos, né? Como é que a gente vai fazer essa produção de texto, né? Texto é uma sequência verbal de palavras, ou orais, ou escritas, né? De forma que todos que têm sentido para um determinado grupo de pessoas e uma determinada situação. Vamos voltar para cá, tá? Essa produção de texto, essa sequência de textos que podem ser com palavras e com escrita, tá? Ela precisa ter sentido para um determinado grupo e uma determinada situação. Como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano, tá? Quando você está fazendo um texto, você precisa saber a quem esse texto se destina. A gente precisa identificar o seguinte, que o texto é um dizer. Aí vamos ver as várias faces desse dizer. Primeiro, né, o autor, que é quem escreve, é quem diz. Então, sou eu que estou produzindo esse texto, eu estou falando sobre uma determinada temática. Sou eu que estou dizendo, tá? E aí, o conteúdo. Que conteúdo você vai trabalhar? Vamos dizer que você está falando sobre alfabetização ou sobre avaliação, por exemplo, né? Então, eu sou a autora do texto, eu estou falando sobre avaliação,
sobre o que eu acho que é importante para avaliar, sobre o que realmente tem significado para esses alunos para avaliar e tal. Então, é isso que eu quero dizer, é isso que eu estou falando, eu estou escrevendo sobre essa temática, tá? Qual é o seu objetivo? Para quem é que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para toda e qualquer pessoa que tenha os mesmos interesses que eu, que tenha dúvida, que tenha questionamento sobre a avaliação, né? Então, para quem dizer, né, esse destinatário, o objetivo e esse destinatário, né? Então, para quem que você está escrevendo, certo? Quando você faz esse texto, você fez esse texto pensando em professores? Né? Você acha que esse texto... Você acha que esse texto vai ser lido por professores, né? Ou vai ser lido por qualquer outros profissionais, estudantes, né, aspirantes a professor. Então, a gente precisa ter esse norte, principalmente para quem a gente vai falar, porque isso vai dizer muito sobre a forma que a gente escreve. Vou dar um exemplo. Se a gente está fazendo um trabalho acadêmico, um artigo, por exemplo, falando sobre avaliação, e eu sei que esse artigo é destinado a professores, né? Então, eu tenho um linguajar direcionado para a questão da educação. Por quê? Porque eu estou falando de professor para professor. Já se eu faço um texto que eu imagino que é destinado e que vai ser o tema vai ser atrativo para adolescentes, por exemplo. Então, eu preciso usar um linguajar dentro daquele padrão que um adolescente consiga entender o que eu quero escrever, tá? Então, você precisa direcionar os seus textos e ver, você está escrevendo para quem? Eu estou escrevendo para crianças. Só um minuto, Ju. Eu estou escrevendo para criança, então eu preciso ter uma contextualização, uma fala, eu preciso ter imagens naquele texto que atraiam a atenção das crianças. Então, você precisa observar para quem você está escrevendo, né? Para que você possa organizar a sua formatação de texto direcionada àquele público. Tá beleza? Diga aí, Ju. A senhora falando sobre as formas, né, de texto que a gente tem que observar, aí me lembrou também o portfólio relatório, né, que a gente fala com a linguagem para o professor, não é isso? Isso mesmo. Que eu ia até utilizar ele como exemplo de diferenciação. Por quê? Até o ensino médio, a produção textual que você fazia eram redações. Bem provável que você fizesse redações para o seu professor de língua portuguesa, quando ele cobra essa atividade, dando pontos e etc. Então, quando você está dissertando sobre uma temática, você está escrevendo para o seu professor de língua portuguesa, né? Você está escrevendo para esse professor, então você vai escrever o seu texto, você vai dissertar, sabendo que quem vai ler, sabendo que aquele texto vai ser lido pelo seu professor, e ali você fecha o seu ciclo, beleza. Quando você faz um trabalho acadêmico, você inicia o seu processo acadêmico, então você se depara com um portfólio. Você se depara com uma produção de texto que exige de você uma linguagem mais adequada, porque agora você está no meio acadêmico, né? Exige de você uma formatação dentro das normas da ABNT, então o seu texto ele precisa ter espaçamento de linha, tamanho, toda a formatação que a BNCC, que a ABNT exige, né? Então, veja, você precisou se reorganizar para aquele texto. E aí eu estou escrevendo aquele texto para quem? Para um professor, para um tutor. Então, eu preciso ter toda a minha organização em questão de como fala, né? Eu não posso fazer o meu texto dando as minhas opiniões. Eu preciso buscar autores que falem o que eu acho que está certo, porque aí eu não vou dizer, eu acho tal coisa, não. Vygotsky acredita que fulano disse que tal coisa é dessa forma. Então, é outra vivência, né? Outra organização de texto. Então, é isso que nos chama a atenção. Então, obviamente, quando você vai evoluindo essa questão textual, você vai identificando esses aspectos. Para quem é que eu vou escrever, como eu vou escrever, que formatação eu vou usar, certo? Então, tudo isso precisa ser analisado.
O texto pode ter uma extensão variável, né? Palavras, frases, um conjunto maior de enunciado, né? Tem texto que não precisa de título, mas a grande maioria deles precisa. Você precisa de alguma coisa para chamar a atenção da pessoa, para que ela fique curiosa para ler o seu texto. Então, a temática que você escolhe como tema, como nome da sua redação, faz muita diferença. E aí a gente tem os níveis de linguagem que você vai usar, que são níveis formais, coloquiais, informais ou técnicos, tá? Quando você escreve de forma formal, é justamente a forma como você escreve quando você faz um trabalho acadêmico. Você faz um trabalho acadêmico escrevendo as suas ideias, mas você precisa buscar palavras mais bonitas, você precisa reorganizar aquele texto de uma forma mais organizada. Não é tão leve quanto quando você está fazendo a redação para o seu professor, por exemplo, né? Quando ele fala dessa questão coloquial e dessa questão técnica, elas estão muito atreladas. Por quê? Porque essa fala coloquial ela é muito apropriada para quem você se destina. Se eu estou fazendo um texto voltado para professor, então, obviamente, esse texto vai ter uma linguagem que os professores conseguem se comunicar. Se eu estou fazendo um texto na área do direito, por exemplo, certo? Então, eu estou fazendo uma petição, eu estou fazendo uma peça de um caso que eu estou defendendo e etc. Então, eu vou utilizar uma linguagem mais coloquial, mais técnica, voltada para os profissionais da área do direito. Então, talvez, se eu, enquanto professora, for fazer a leitura desse texto, muitas coisas eu não vou conseguir entender. Por quê? Porque foi utilizado ali uma linguagem técnica que vai ser apropriada para aquele grupo de pessoas. Então, eu não faço parte daquele grupo de pessoas. Então, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de fazer a leitura daquele texto. Então, eu vou precisar da ajuda de um dicionário, porque quando eu encontrar uma palavra que eu não saiba o significado, eu preciso ir no dicionário, porque se dentro daquela frase, dentro daquele texto, tem uma palavra que eu não sei o que ela significa, todo aquele contexto perde um pouco do sentido para mim. Tá? Então, é muito dessa formatação. Quando ele fala dessa fala informal, é a fala que a gente usa no WhatsApp, por exemplo. Tá? É a forma mais clara para mostrar a você o que é uma linguagem informal. No WhatsApp, a gente escreve com várias abreviaturas. Então, fim de semana, a gente bota um FDF, né? A palavra você, a gente escreve um V e um C. E por aí desanda. Se você estiver falando de um adolescente, é muito interessante. Se você tiver filhos adolescentes, peça a ele para ver uma conversa entre ele e um amigo dele. Peça a ele para você ver uma conversa entre ele e um amigo dele. E me diga se você consegue entender o que eles estão conversando. Diga da paz. Que ninguém entende nada. Não, é isso justamente que eu quero. Se você pedir para ele, é muito provável que você não entenda quase nada mesmo do que eles estão escrevendo. Por quê? Porque, além de ser uma linguagem informal, a que a gente usa no WhatsApp, os próprios adolescentes, eles fazem mais abreviaturas ainda. Então, você não sabe exatamente o que é que eles estão conversando. Ele vai precisar traduzir para você. Não, mãe, isso aqui eu estou dizendo que é tal coisa, que é fim de semana, que é isso, que é aquilo. Então, assim, é uma fala muito informal e que cada geração vai fazendo as suas próprias abreviações, né? Então, é uma forma de se comunicar de maneira muito leve, sem nenhum tipo de restrição. Então, as próprias pessoas fazem as suas abreviaturas, né? Então, se a gente estiver conversando, pessoas adultas, na maioria das vezes as abreviaturas que você vai ver são poucos, né? Então, a gente tem um FDF representando o fim de semana, um você, são palavras que você consegue entender, né? Você utiliza também muitos emojis, né? Que são figuras que representam determinadas situações, né? Então, tudo isso é um tipo de linguagem informal. Mas o exemplo do adolescente é muito interessante. Porque se você olhar, você não vai entender o que é que ele está dizendo, não. Se for dois adolescentes conversando, você não vai entender de jeito nenhum o que eles estão dizendo. Que não deixa de ser eu preciso de um tradutor. É o quê? Quando meu menino está conversando no WhatsApp, eu preciso de um tradutor.
Acho que eu não entendo nada. Não entende. E querendo ou não, é uma artimanha justamente para isso, né? Para que a gente não entenda o que é que eles estão dizendo, né? E do mesmo jeito, quando a gente era adolescente, não sei se na época de vocês tinham, né? A língua do P, a gente inventava uma língua do P e a língua do I, eu me lembro ainda disso, né? Que a gente deixava os professores doidinhos, que a gente tirava todas as vogais da palavra e colocava I no lugar. Era a língua do I, a língua do P, eu não lembro. Eu sei que a gente tirava todas as vogais e colocava I no lugar. E a gente conseguia fazer isso numa velocidade gigantesca, que a gente, ó, conversava horrores com a língua, o dialeto, que a gente conseguia se comunicar e os professores não estavam entendendo nada do que a gente estava falando. Minha cunhada até hoje utiliza esse método, né? Da E língua do P. Interessante, eu não não. entendo nada. Às vezes eu estou aqui na minha área conversando, aí de repente um olha para outro e começa a falar pidopá, não sei o quê, e eu, o que é que você está falando? Não lembro mais, cara. Não lembro. É. Agora, eu lembro da situação, a gente na escola, era muito engraçado, porque a gente conseguia fazer, depois que a gente pegava o jeito, né, o cérebro da gente é uma coisa muito interessante, depois que a gente pegava o jeito, a gente conversava horrores. Eu lembro que a língua se baseava em você trocar todas as vogais por I. Então, a gente falava a língua do I e tal, não sei o quê, e pergunta a ele como é que funciona, assim, como é que é a formatação. Eu lembro disso, mas eu mesmo hoje não lembro mais como era que a gente falava. Mas os professores ficavam muito zangados porque eles não conseguiam entender o que era que a gente estava falando e a gente virado, conversando, podia estar até falando dele e ele não ia entender. Então, assim, são formatações de linguagem informais, né? Que não tem um padrão, não tem uma organização e que a gente, enquanto sociedade, né? Vai fazendo essas adaptações. Então, os próprios adolescentes, a gente naquele grupo da escola, a gente falava com esse tipo de linguagem porque a gente conseguia se comunicar. Exatamente, né? É bem interessante, porque a minha cunhada, ela estava falando meu nome. Ela disse, ô Juliana, vê se tu sabe o que é que eu estou falando. Aí ela falou, Jupiripinapanapá. Aí eu, oi? Tu tá falando o quê? Aí ela, é teu nome, Juliana. Aí eu, nossa, como é? Eu achei incrível, só que eu não entendo muito. É. Eu não lembro mais, não. Eu lembro que eu conversava com o menino, todo mundo a gente conversava, porque ensinava e você, obviamente, queria estar inserido naquele grupo, então você ia aprender. Mas hoje em dia eu não me lembro mais, não. Mas é um exemplo legal. É muito interessante, porque aqui a avó do meu esposo mesmo, ela é daquela senhora bem curiosa. Aí a minha cunhada começa a conversar na língua do P, ela fica brava, meu Deus, como ela fica. Porque ela não consegue entender o que ele está falando. É isso aí. Eu falo, o que é que vocês estão falando? Fala em língua de gente? Era ótimo, ótima sensação. Pronto, aqui a gente começa a falar sobre a questão da textualidade, ou seja, como você conversar, como você trabalhar com textos variados em formatações variadas, tá? Então, aqui eu trago para vocês o exemplo da palavra silêncio, por exemplo, né? Que é colocado em lugares de hospitais e etc., porque o autor quer passar para qualquer leitor, né? Que aquele lugar você precisa ficar em silêncio. Só que quando você usa essa formatação usando os símbolos da escrita, você está limitando o público que vai ter acesso àquela informação. Por quê? Você tem a placa, ou tem várias placas dentro do hospital pedindo silêncio. Então, as pessoas que tiverem domínio desses códigos, né, que sejam pessoas alfabetizadas, ela vai conseguir ler e vai saber que aquele lugar é para você fazer silêncio. Mas existe uma formatação mais global com relação a isso, né? Quando você chega em determinadas instituições, você vai identificar que existem placas que não têm esse código, né? Que não tem a palavra silêncio, mas tem uma enfermeira com a mão assim, né? Então, isso é uma simbologia que não utiliza códigos, mas que faz com que você entenda que aquele lugar é um lugar de silêncio, né? Então, existe essa formatação, quando ele traz essa textualidade, é você vivenciar vários tipos de textos com formatações diferentes. Então, eu posso ter uma frase
ou uma placa com algumas informações, mas eu também posso ter essas mesmas placas sem esse contexto desses códigos alfabéticos, mas sim associado a imagens que vão fazer com que a gente consiga se comunicar da mesma maneira. E esse tipo de textualidade eu trago para você por quê? Porque ele é um tipo de trabalho que envolve muito a questão cognitiva do seu aluno. Como é que você traz isso para a sua vivência do seu aluno? Essa situação aí precisa ser, infelizmente, presencial. Dificilmente você vai conseguir desenvolver essa dinâmica de maneira remota, tá? Ou seja, o trabalho de mímica. O trabalho de mímica é muito bom, certo? Por quê? Porque você vai trabalhar a questão cognitiva tanto do aluno, que vai estar desenvolvendo a mímica, como a questão cognitiva de quem está observando, tá? Dependendo da situação que esteja inserida, nomes de filmes são coisas muito legais para você trabalhar essa questão dessa textualidade, certo? Vamos dizer que você prepare uma lista, né? Porque aí as crianças podem não ter tanto acesso a filmes e tal. Então, você pode procurar aí uma lista, por exemplo, de 10 filmes, não precisa de muita coisa. E todos os alunos vão ter acesso àquela lista de 10 filmes, ok? E aí você chama Vera, por exemplo. E aí você diz a Vera, ó, Vera, o filme é esse daqui. Então, Vera vai ter que parar e vai pensar como é que ela vai fazer a mímica para que ela consiga se comunicar sem usar a fala e para os colegas dela tentar adivinhar. Então, isso aí é muito bacana, porque a questão do nome do filme, ele exige uma questão cognitiva um pouco maior. Então, você escolhe filmes que não sejam tão complexos assim, né? Então, veja que isso é uma atividade dirigida por você. Então, você escolhe as formatações, os nomes dos filmes que não sejam tão difíceis para fazer essa representação. Então, os alunos vão ter acesso a essa lista de filmes. Ele não vai ficar com essa lista, ele vai ter acesso a ela, vai ler quantas vezes ele quiser, vai ver quantas vezes ele quiser. Mas quando você começar a atividade, aí ele já não vai ter mais acesso. Porque senão ele vai ficar procurando, vai ficar chutando. Certo? Então, é uma questão muito boa para ser trabalhada em sala, que desenvolve muito essa parte da textualidade, principalmente o cognitivo, tanto do aluno que vai fazer a mímica, como dos demais que vão tentar adivinhar. Tá? Então, é uma forma de trabalhar essa textualidade, essa formatação de textos diferentes, de uma forma muito divertida, porque para os alunos isso não vai ser uma atividade de língua portuguesa, né? Ele vai estar fazendo uma brincadeira. Mas você, enquanto professor que fez o planejamento, você sabe o que é que você está olhando, o que é que você está analisando, o que é que você está vivenciando com aquele aluno, entendeu? Então, é muito sobre essa questão. E aí, essa textualidade, ela se volta dentro de dois blocos, né? Que são os fatores semânticos, que é a questão da coesão e da coerência, tá? Esses tipos de contexto, a professora, na aula de hoje, vai falar bastante sobre isso. Essa coesão e coerência, né, voltada para a parte textual, escrita, é muito engraçado, porque você consegue identificar, eu acredito que vocês já ouviram falar, naquele texto chamado de colcha de retalhos. Ou seja, foi solicitado que o aluno fizesse esse texto, e aí ele saiu recortando pedaços de vários lugares e saiu colocando, ou seja, aquele texto não foi produzido por ele, mas ele saiu fazendo uma coxa de retalho, e quando você faz uma leitura geral, aquele texto não tem coerência, você não consegue entender o que é que a pessoa está dizendo, ou muitas vezes a pessoa gira muito na mesma temática, fala, aí depois fala de novo, e depois fala de novo. Então, às vezes ele usou uma página, 2 páginas e não disse nada, ficou só rodando em cima da mesma temática. Então, um exemplo muito claro sobre essa questão da coerência da escrita. Os portfólios que vocês realizam são portfólios feitos em grupo. Então, sempre é dividido. Por exemplo, fulano ficou responsável pela introdução, fulano ficou responsável pela conclusão final. Aí tem um aluno, 2 alunos, 3 alunos que estão trabalhando na questão do texto, do miolo do texto em si. Aí eu pergunto, quando esse trabalho está pronto, alguém do grupo tem o cuidado de ler o trabalho na íntegra?
Porque quando você finaliza o trabalho, principalmente o trabalho que passou por várias mãos, foram várias mãos, querendo ou não, é uma coxa de retalho, né? A pessoa fez a introdução, colocou ali. Aí o outro veio e fez a consideração final, colocou ali. Né? Aí 1 ou 2 ou 3 fizeram a parte do desenvolvimento. Foi pegado os pedaços, foi colocado ali. Tem alguém responsável no grupo para fazer uma leitura geral daquele trabalho? Para ver se no fim as partes estão ligando uma com a outra, se tem realmente coerência uma com a outra? Diz aí, Vera. Tem que fazer, né? No nosso grupo, Tem que a fazer, gente porque vai a linha de raciocínio nem sempre é a mesma. Isso aí. Eu acho que é professora. Eu acho que é... E cada um vai lendo. E se caso for preciso, tipo, acrescentar algo, diz, ó, vamos acrescentar isso, vamos tirar isso. E assim vai. Isso aí. Mas acho que tem que dar uma olhada no final, né? Pra ver se não tem alguma merda. Diga, Fernanda. Eu acho que mais de uma pessoa tem que ler. Se possível, todo o grupo, né? Porque cada um tem um olhar diferente. Vê uma coisa que uma pessoa não vê, aí vai acrescenta ou tira. Entendeu? Acho que tem que ser mais de uma pessoa que tem que ler. Aí eu já não concordo muito com você. Nessa questão de que precisam ser mais pessoas ou muitas pessoas. Porque, como você frisou na sua fala, cada um tem uma opinião. Se todo mundo for ler, aí cada um vai querer tirar uma coisa, vai querer botar outra, esse trabalho não vai terminar nunca. Então, assim, cada um fez a sua parte, beleza. Então, tem que ter alguém que leia o trabalho na íntegra, que veja se as partes estão realmente se conectando, né? Se não tiver, vamos fazer aí, colocar um pedaço, colocar uma citação, uma coisa, para unir esses textos, para que esse texto fique pronto. Então, principalmente quando você trabalha e faz um trabalho acadêmico, a leitura do trabalho na íntegra é muito importante, porque você identifica justamente essa conexão, essa coesão do texto que você acabou de fazer. Até se a gente fizer um texto sozinho, às vezes você está muito empolgado naquele que você está escrevendo, está virado lá. Quando você para uma redação de Enem, tem uma temática, então você vai, mete brasa para cima no rascunho e fez a sua redação. Você não vai ter que passar ela limpo, então você vai reler aquele trabalho, você vai passar ela limpo. Duvido que você faça a redação original igual ao seu rascunho. Não faz. Porque quando você lê, aí você, não, isso aqui não tem nada a ver. Eu comecei numa linha de pensamento e aqui no meio já mudei e não sei o quê, então fica totalmente diferente. Diz aí, Vera. Da Márcia, pergunta da Márcia como é que ela faz. A Márcia? Não, da paz, pergunta ela como é que ela faz. Se ela lê 10 vezes, é 10 gerações diferentes que ela faz. É isso aí. E é o normal, é isso aí. Toda vez. Toda vez que você lê, você vai achar alguma coisa que não tem nada a ver, que você vai trocar, que você vai mudar. Isso é super normal. Né? O anormal seria você passar a limpo realmente o que você fez no rascunho. Sempre que você vai relendo o seu texto, você vai vendo questões que você pode melhorar. Por isso que eu disse, se você botar todo mundo para ler, esse texto não vai ter fim nunca. Por isso que uma pessoa só, né, ou a pessoa elege alguém do grupo que seja responsável por fazer a leitura final desse contexto e observar como é que isso vai ser feito, né? Fazer os ajustes final para que a gente possa mandar o trabalho. Esses fatores pragmáticos eu acho muito interessante porque ele envolve não só questões textuais, obviamente, mas a gente pode ter exemplos muito claros quando a gente traz isso para o cotidiano de vivência, certo? Do dia a dia mesmo, da socialização de você com um grupo de trabalho, com o grupo da escola, certo? Então, o que seriam isso, né? Ou seja, você tem uma situação, você está tendo uma conversa, né? E aí se questiona principalmente a sua intencionalidade. Ou então vamos dizer que está Vera e da Paz conversando, né, sobre um determinado assunto, e eu cheguei, estou ouvindo a conversa das meninas, e aí eu vou expressar a minha opinião. Aí primeiro eu preciso observar o seguinte: qual é a sua intencionalidade? Né? Ou seja, qual é a sua intenção quando você se mete dentro daquela situação? Porque a conversa era de Vera e de da Paz. Aí eu chego, às vezes escuto a conversa já do meio para o fim, faço o meu entendimento e ainda me acho no direito de me meter dentro daquela situação.
Então, primeiro qual é a sua intencionalidade, né? O que é que você quer se metendo dentro dessa conversa, certo? Depois, a aceitabilidade, ou seja, como é que Vera, como é que da Paz vão aceitar aquela minha opinião? Será que elas estão em busca de opinião? Elas pediram a minha opinião? Certo? Então, essa questão dos fatores pragmáticos, ela serve muito para a nossa vivência cotidiana. Então, se eu tenho uma situação que não é minha, se eu tiver alguma coisa favorável, ou se for solicitado de mim, Amanda, o que é que você acha? Estou conversando com ela, Júlia, e aí eu viro para você e pergunto, e aí, o que é que você acha? Então, beleza, você dá a sua opinião, por quê? Porque as pessoas envolvidas no diálogo pediram a sua opinião. Se isso não acontece, é melhor que você use a placa do silêncio, que você vai evitar muitas situações. Por quê? Porque primeiro vai a intencionalidade. Qual é a sua intenção? É de ajudar naquela conversa? Será que você quer jogar mais uma lenha se as meninas estiverem divergindo sobre algum assunto, certo? E aí, na sequência, você vai ver como é que a sua opinião vai ser aceita pelos dois personagens referentes naquele diálogo. A situacionalidade, ou seja, a situação em que aquela conversa está acontecendo, você tem conhecimento sobre essa situação, né? Sua opinião foi pedida ou não, certo? A sua informatividade, a sua informação sobre aquela temática. Então, são vários questionamentos. Eu gosto de trabalhar esses fatores pragmáticos, trazendo ele para a situação do cotidiano, né? Para a gente observar. Se aquela situação não lhe pertence, tente se controlar, independente de você ter uma opinião favorável ou não, se controle. Né? Se você tem alguma coisa favorável a dizer que possa ajudar as meninas e sua opinião foi solicitada, beleza. Se não foi, use a placa do silêncio, que você evita muita coisa e muitas situações, principalmente se você está no seu ambiente de trabalho. Aí, eles falam sobre os tipos textuais, né? Que são utilizados, que são aplicados nas produções. Então, a gente tem descrição, narração, dissertação, exposição e injunção. Quando você está fazendo um texto que é uma descrição, você vai precisar de um embasamento maior, ou seja, você está descrevendo alguma coisa, você está descrevendo uma situação. Então, isso aí, esse texto de descrição, ele se aplica muito quando você está fazendo um texto voltado para a questão da notícia. Né? Então, quando você vai dar uma notícia, você precisa descrever. Então, essa situação aconteceu na rua tal, era fulano, era cicrano, aconteceu isso, e depois chegou tal, e você vai descrever aquela situação para que o leitor consiga se imaginar dentro daquela situação. Então, a descrição, o tipo de texto, descrição, ele é muito utilizado no gênero textual notícia. Do mesmo jeito, quando você está fazendo uma narração, essa narração, a gente se remete muito à questão do jogo de futebol, por exemplo. O jogo de futebol não é um passo a passo? Fulano pegou a bola e chutou para a direita e foi não sei para onde, gol, né? Então, ele está descrevendo, ele está narrando aquilo que está acontecendo. Então, no gênero textual notícia, dependendo de que notícia seja, você pode também fazer uma narração sobre aquela situação. A dissertação é a que a gente mais usa, certo? Enquanto professor em sala de aula, o que a gente mais usa é a dissertação. Por quê? Porque o professor dá uma temática, pandemia, e o aluno ele vai dissertar, ele vai dizer o que ele entende, o que ele sabe sobre a pandemia, que é uma questão que a gente vem vivendo há um ano, né? Então, a gente tem uma enxurrada de informações verdadeiras, falsas sobre essa temática, né? Então, eu vou dissertar, eu vou escrever o conhecimento que eu tenho sobre aquele tema que me foi apresentado, que seria pandemia, certo? Então, é mais fácil, tanto para você escrever, quanto para o professor corrigir. Então, o que a gente mais usa é essa questão de dissertação. Exposição é quando você faz uma exposição sobre uma temática. Você precisa também ter um embasamento de dados, de informação. Você está expondo como é que está a crescente da vacinação no Brasil, por exemplo, né? Quais são os estados que mais conseguiram vacinar? Quais são os estados que mais estão conseguindo levar essa vacinação ao acesso da população e tal? Então, essa exposição, você precisa de um embasamento, ou seja, você tirou essas informações que você está me dando, de onde?
Então, na maioria das vezes, um texto que trabalha exposição, ele precisa ter um referencial, ou seja, é fonte. A fonte Diário de Pernambuco, Jornal Nacional, tal coisa. Então, você precisa dizer qual foi a fonte que você tirou aquelas informações que você está repassando no seu texto de exposição. Quando você trabalha uma injunção, apesar dele ter um nome diferente, né? Textos injuntivos são textos que vão dizer um passo a passo. Vou dar 2 exemplos muito simples. Quando você está trabalhando uma receita culinária, você tem primeiro os ingredientes e depois você tem o modo de preparo, certo? Então, o texto, a parte dessa receita, que é um texto indutivo, é o modo de preparo. Porque o texto indutivo é o texto que narra o que você vai fazer. Então, primeiro você vai separar os ingredientes, depois você vai misturar o ovo com a manteiga, com fulano de tal. Então, quando você vai fazer a receita que você nunca fez, você vai olhar os ingredientes e você vai seguir o passo a passo. O modo de preparo daquela receita é a parte do texto que é indutivo, tá? Outro exemplo claro é os manuais de instrução. O manual é um texto totalmente indutivo. Por quê? Porque no começo do manual ele vai dizer, olha, você vai, vamos dizer que foi uma TV que você comprou. Então, o primeiro passo vai ser as informações referentes. Isso aqui é a tela, isso aqui é os parafusos de apoio, isso aqui é a base, isso aqui é o cabo de ligar. Então, é a primeira parte que ele vai dizendo a você quais são os elementos do aparelho que você comprou. Depois ele vai dizer a você, olha, você vai encaixar a TV nesse pé, você vai botar esses 2 parafusos, você vai colocar, e ele está dizendo a você o passo a passo que você vai fazer. Depois ele vai dizer, você vai ligar nesse botão, você vai programar determinada coisa. Então, o texto de injunção é justamente esse texto que vai te dar um passo a passo. Se eu falo de uma receita, esse texto de injunção vai estar no modo de preparo. Se eu falo num manual de instrução, ele como um todo é um texto de injunção. Né? Então, apesar de ter uma palavra um pouco mais difícil, mas é uma coisa muito simples, né? Esses textos de injunção. E aí seria muito interessante também você levar esse tipo de trabalho para a sala de aula. Esse texto de injunção é um texto muito interessante para você trabalhar. Vamos dizer que você leve... Agora você precisa ver que manual seria interessante para os meninos. Se tiver um jogo que você sabe que eles gostam e tal, então procura ver se tem um manual, porque a gente encontra muito manual na internet, já pronto, em PDF. Por exemplo, se eu quiser um manual da minha impressora, então eu vou lá, coloco manual em PDF de uma impressora tal, a referência dela, e vai aparecer, né? E aí você pode reproduzir, levar para os alunos. Então, é interessante que seja um manual que seja alguma coisa interessante para eles, né? Então, você vê que a gente gira e sempre volta em alguma coisa que seja realmente significativa para o aluno. Porque você levar, por exemplo, o manual de uma geladeira, para o aluno não vai ter sentido, ele não vai se interessar de jeito nenhum, porque danado ele quer saber como é que monta, como é que liga. Então, chegar em casa e querer desmontar. Isso. Por isso que tem que ser alguma coisa que tem a ver com o menino. Então, a gente gira e acaba sempre voltando para esse mesmo contexto. E aqui ele começa a falar sobre os tipos de gêneros textuais que a gente já falou na aula passada, né? Carta, bilhetes, a gente viu discurso, tem vários tipos de gêneros textuais, né? E aqui ele começa a falar como é que você pode inserir esses gêneros textuais, né? Como é que a gente pode trabalhar, tá? Porque a gente observa que são muitos contextos que a gente tem. Só que o que é que eu preciso entender? Eu não vou trabalhar essas coisas tudo de uma vez, né? Então, vamos dizer que hoje eu vou trabalhar o gênero textual bilhete, certo? Então, eu vou direcionar os meus alunos da seguinte forma. Olha, você vai escrever um bilhete para sua mãe. Pronto, direcione a pessoa, tá? Então, você vai escrever um bilhete para sua mãe. Eu vou escrever um bilhete com o quê, professora? Não, fica a seu critério, certo? Vamos dizer que você vai sair para jogar bola com seus amigos e sua mãe não está em casa. Como é que você escreve esse bilhete para que quando ela chegue em casa, ela identifique onde você está, com quem você está e que horas você volta? Vamos dizer que você está sozinho em casa e você vai para a casa da sua avó.
né? E como é que você vai deixar esse recado? Então, você pode propor situações, né? Porque o aluno vai observar que situação para ele seria mais interessante, e aí ele vai escrever esse bilhete. O que é que você precisa observar? O bilhete, ele é um tipo de gênero textual bem informal, ou seja, você vai colocar em cima para quem ele é, para a mamãe ou o nome da mãe, você vai escrever o corpo do texto e embaixo você assina. Se você quiser, você pode colocar a data. Então, isso são os requisitos para você fazer um bilhete. São essas as informações que você precisa para fazer um bilhete, beleza? Vamos dizer que hoje eu vou trabalhar o gênero textual cartaz, tá? Então, eu vou trabalhar o gênero textual cartaz. Que tipo de cartaz eu vou fazer com os meus alunos? Eu preciso dar um direcionamento, porque existem muitos cartazes. Vamos dizer que a gente vai trabalhar o cartaz falando sobre um evento. E aí o aluno vai identificar que evento ele vai falar. Ele vai falar de um acontecimento ou de um evento que vai acontecer na igreja que ele frequenta. Porque aí, se ele é religioso, então um evento na igreja, para ele vai ser mais fácil. Ele vai falar sobre uma festa, né, que tem. Então, se ele é festeiro, ele vai saber. Mesmo que ele seja pequeno, ele tem uma noção de como é que isso funciona. Você pode levar vários modelos de cartazes, de vaquejada, de festa, de eventos da igreja, para que o aluno tenha uma noção de como é que funciona e quais as informações necessárias nesse tipo de gênero textual. Porque se eu falo de um cartaz, eu vou precisar de alguns pré-requisitos. Primeiro, eu vou precisar saber onde esse evento vai acontecer. Eu preciso saber quando esse evento vai acontecer, que horas esse evento vai acontecer, se esse evento é pago ou não. Então, esses são requisitos básicos, né? Então, se ele vai fazer um evento, eu preciso dizer esse evento é aonde? Esse evento começa que horas? Qual é a data desse evento? Então, veja que para cada gênero textual que você vai trabalhar, tem algumas regras, né? Então, o bilhete só precisa de, para quem é o bilhete, você escrever o corpo do bilhete e embaixo você assina, se quiser você bota a data. São as informações necessárias para você fazer um bilhete. Já se eu vou fazer um cartaz, eu já preciso de mais informação. Se eu vou fazer um cartaz de um evento, se eu vou fazer um cartaz para venda, como aquele do açaí, por exemplo, né? Então, eu já vou precisar, por exemplo, falar o preço, onde é que está vendendo aquilo ali, certo? Então, depende muito do gênero textual que você vai trabalhar. Se você for trabalhar o gênero textual cartaz, né? Você identifica que tipo de cartaz você vai fazer e, com antecedência, você precisa se planejar com relação aos materiais. Você precisa ter jornais, revistas, cola, tesoura. Por quê? Porque você vai dar uma temática. Veja, a gente vai fazer um cartaz sobre um evento. Pronto. Então, o aluno vai escolher que evento ele vai falar. Então, ele precisa ter livro, revista, jornal, para que ele possa procurar uma imagem que chame a sua atenção e que tenha a ver com o evento que ele está fazendo cartaz. Certo? Então, eu preciso ter esse material para que meu aluno tenha acesso, para que ele possa montar o cartaz dele. Então, vai ficar uma coisa muito interessante, né? Fica uma coisa muito legal. Então, são atividades que você vai fazer na sala de aula, que você tem toda uma organização antes, que você vai observar vários aspectos do seu aluno e que, para eles, vai ser uma brincadeira, né? Porque vai ser muito divertido eles cortando e discutindo e fazendo, não sei o quê, entendeu? Pronto, isso aqui é falando também sobre essas questões de exemplos de gêneros textuais, né? Outra questão que precisa ser bem importante, né? Depois, aqui ele vem falar, tá vendo? Sobre o assunto do gênero que você vai trabalhar, qual é o estilo, qual é o formato, que foi justamente aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Se é um bilhete, você precisa de algumas informações básicas no bilhete. Se é um cartaz, eu preciso de algumas informações básicas no cartaz. São informações que não podem faltar. Se o aluno quiser colocar mais coisa, beleza, mas aquele mínimo ali precisa ter para que haja realmente a comunicação com aquele tipo de gênero textual. E depois, né, você, enquanto professor, precisa observar os vários aspectos daquele trabalho, né? Como é que ficou o texto,
né? Se a gente fez um cartaz de evento, eu preciso observar como é que ficou aquele texto, principalmente aqui, ó, se todos os aspectos relacionados com a escrita, coerência, adequação da linguagem, gramática, pontuação, ortografia, se todos esses requisitos que são básicos para a questão da alfabetização e do letramento, se eles foram vivenciados ali, tá? Então, antes de colar esse cartaz na parede, o professor precisa fazer essas correções. Olha, aqui você esqueceu de colocar a letra maiúscula, então o próprio professor já pode ali, de canetinha, colocar aquela letra maiúscula e tal. Então, da próxima vez, a gente já presta atenção nisso. Olha, aqui você esqueceu de colocar uma vírgula, esqueceu o ponto final. Então, antes de você expor o trabalho, você faz uma correção, mostra ao aluno onde foi que ele errou, para que da próxima vez ele já fique ligado naquela mesma questão onde ele já cometeu um erro. Tá? Então, é necessário que você faça essa correção, não deixe que um aluno ou qualquer trabalho que seja feito por você seja colado numa parede sem que você faça uma correção sobre aquilo que foi feito pelo seu aluno, tá? Por quê? Porque na hora que eu passo numa sala de aula, na hora que eu passo na escola, né? Porque a gente sempre que faz trabalho, a gente expõe, né? Seja na sala, seja nos corredores da escola. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, as pessoas que veem, elas sempre observam, sempre param para olhar, e é muito desagradável a gente ver um erro de português, né? O aluno fez o trabalho, o professor colocou esse trabalho na parede e não observou isso aí. Então, saiba que quem vai ser julgado é realmente o professor, né? Eu achei interessante, quando eu estava dando essa aula na turma da terça-feira, um aluno disse assim: professora, eu cheguei na escola da minha filha, a gente estava tendo uma reunião, não sei o que, aí a gente fez, essa reunião foi feita dentro de uma sala de aula. E aí, um mural de aniversaria me chamou a atenção. O mural tinha uma palavra escrita errada. E ninguém percebeu. Veja, o mural foi feito pela professora, né, foi colocado na parede. Obviamente, outras professoras, outras pessoas estavam ali presentes e ou não perceberam ou não quiseram dizer. Aí eu perguntei a ela, qual foi a sua atitude? Ela disse, eu não disse. Eu disse, está errada. Eu disse, olha, veja só, o que você não pode é chegar na frente de todo mundo, isso aí está errado. Não, isso é chato, isso é desagradável. Mas você poderia chegar a alguém da escola e dizer o seguinte, depois tu dá uma olhadinha nesse mural de aniversariante, eu acho que tem uma palavra errada. Pronto. Você nem está apontando, nem está dizendo, você jogou uma interrogação e aí as pessoas vão analisar aquele mural com um pouco mais de cuidado. Então, você não foi indelicada, você não foi grosseira e você ajudou aquele professor, porque ninguém é Deus. Então, erros são comuns. A gente só precisa ter um pouco mais de cuidado, certo? Principalmente quando a gente vai expor alguma coisa, quando a gente vai escrever alguma coisa na agenda dos nossos alunos, certo? Por quê? Porque aquele papel, ele sai da sala de aula, né? Então, às vezes, você tem em casa pais de alunos que são professores. E aí é chato para você quando você escreve errado. Quando você está numa parte informal, num grupo, alguma coisa naquela correria, isso aí é uma questão que acontece. Mas quando você expõe uma coisa na parede, quando você coloca algum comunicado na agenda que isso vai para casa, então é uma questão que precisa de um pouco mais de atenção de você enquanto profissional da educação, tá? Então foi o que eu disse a ela, eu digo, você deveria ter dito, né? Você não vai constranger ninguém, você chama uma pessoa, né, a coordenadora ou alguém que seja da escola e você diz, eu acho que tem alguma coisa errada, tem uma palavrinha errada aí, dá uma olhadinha depois com um pouco mais de cuidado, entendeu? Então a pessoa já vai prestar atenção naquilo ali que até então ninguém tinha percebido, subentende-se, né? Senão já teriam consertado. E aqui ele vem falando sobre essas relações, sobre esses eixos de oralidade, é justamente quando eu vou trazer para vocês o currículo de Pernambuco, que trabalha do 1º até o 5º ano. Eu vou mandar o documento para vocês na íntegra, certo? Que é justamente o nosso currículo que se direciona com os nossos eixos de língua portuguesa e de matemática, que são as habilidades que você precisa trabalhar com seus alunos. Ele é um documento grande, porque ele vai na íntegra para vocês, então tem as habilidades dos eixos de português, de oralidade, de escrita, não sei o quê, de português, de matemática. Aí do 1º
do segundo, e por aí vai, até o 5º ano, tá? Para vocês verem como é que está sendo utilizada essa formatação hoje. Como é que a gente utiliza essas habilidades hoje no nosso plano de aula, no nosso roteiro, tá? Aí a gente tem aqui propostas de atividades. Eu trouxe essa imagem aqui justamente para chamar a atenção de vocês com relação a algumas questões. Primeiro, não acho legal nem coerente o professor tá trabalhando uma roda de leitura com esses alunos, né? São crianças pequenas, e esse professor sentado, lendo um livro e mostrando figurinha, né? Então, assim, a gente já observa que esse tipo de formatação não segura esses meninos, não mantém a atenção desses meninos, né? E aí, eu já trago por quê? Porque aqui do lado, a gente tem um teatro de fantoche. Essa professora poderia estar sentada aqui, lendo essa mesma história, só que utilizando o teatro de fantoche. Seria muito mais interessante para os meninos do que ela sentada mostrando figurinha e lendo história, né? Ela lendo, mas que esteja em pé, que faça barulho, que faça não sei o quê. Então, a criança ela precisa de movimento, ela precisa de alguma coisa que chame a atenção da criança. A professora sentada numa cadeira, lendo e mostrando figurinha, isso não funciona mais nos dias de hoje. Você não consegue prender a atenção desses alunos no dia de hoje. Para terminar esse livro, difícil que eles fiquem até o final dessa forma, né? Então, isso aí eu trouxe justamente para chamar a atenção de vocês com relação a esse tipo de proposta, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, que eu acho que é muito produtivo, é essa última, que diz assim: gravar as contações e recontações, ouvir, analisar e revisar. Se você tiver oportunidade nessas atividades, principalmente onde o aluno vai fazer a leitura do livro, né, onde ele vai recontar aquela história, você trocou de papel com esse aluno. Se você tiver a oportunidade, se o seu telefone aguentar, você grava esse aluno e você vai guardando esses arquivos no seu computador, coloca uma pasta para isso, você vai guardando essas gravações, né? E aí você vai fazendo ao longo do processo e depois você vai fazendo um comparativo, tá? É muito rico você analisar como o seu aluno chegou, como era que ele lia um livro, como era que ele fazia a interpretação, como era a forma de fala, a gesticulação desse aluno lá no começo do seu trabalho e como ele terminou no final, né? Então, além de tudo, isso é um trabalho muito enriquecedor para você, enquanto professor. Também serve como uma prestação de serviço, caso você queira, né? Você comprar CDs virgens e gravar, colocar esses vídeos dentro desse CD para que os pais levem para casa, para que os pais tenham essa recordação, para que a própria criança se veja nessa evolução, nessa crescente. É muito rico, muito satisfatório, principalmente para você enquanto profissional. É uma prestação de serviço. Olha só como seu filho chegou aqui no início do processo, veja como ele está agora, né? Como é que ele lê, como é que ele se expressa, entendeu? Então, para você é muito bacana isso. E aqui continua com essas propostas. A que eu quero é essa também. Essa daqui é uma proposta muito interessante, que dá para você, enquanto professor, uma oportunidade de acesso a determinadas informações das suas crianças que podem fazer toda a diferença. O que é que nós temos? Nós temos uma roda de conversa temática, tá? Então, o professor organiza ou 2 saquinhos, que é fácil, ou 2 caixinhas, tá? E numa delas ele vai colocar o nome desses alunos, a fichinha com o nome desses alunos. Vamos dizer que meus alunos estejam aprendendo a letra bastão. Então, vou colocar o nome dos meus alunos em letra bastão para verificar se eles conseguem identificar que aquele nome é o nome dele. Já é o primeiro ponto. Na outra caixinha, você vai colocar os cartões dos sentimentos. Aí eu já dei 2 ideias para isso. Eu posso colocar o nome desses sentimentos, ou eu posso trabalhar com os meus alunos um filme chamado Divertidamente, que é um filme da Disney, que fala sobre essas emoções, né? Então, assim, é dentro da cabeça de uma criança, e aí a gente tem a raiva, a tristeza, a alegria. É muito interessante o filme. É um filme pequenininho, ele tem quase 35, 40 minutos, se eu não me engano.
né? Um filme totalmente voltado para criança, é muito interessante de você trabalhar. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu vou mandar o link do filme para vocês, né? E aí ele é muito legal para você assistir, para você trabalhar com seus alunos. Vamos dizer que eles não tenham assistido esse filme ainda. Então, se organize, faça uma sessão de cinema, compre uns saquinhos de pipoca, leve e tal, e depois você faz essa atividade aí. Então, você pode ou usar a plaquinha com o nome, ou você pode usar os personagens, né? O personagem do medo, da tristeza, da raiva, tarará, tá? E aí, você vai fazer um trabalho textual oral. Então, vamos dizer que Gilmere, né, quando tirou o cartãozinho, ela tirou o cartãozinho com o nome dela. Então, é Gilmere que vai fazer essa representação. Aí Gilmere vem para a caixa do sentimento e tira o bonequinho da raiva, por exemplo. Então, o professor vai solicitar que Gilmere relate algum momento, alguma situação em que Gilmere teve muita raiva. Então, Gilmere vai fazer o quê? Ela vai fazer uma dissertação e uma descrição. Uma coisa que para mim não é difícil falar do momento que tive raiva. E aí, Gilmere vai fazer uma dissertação e uma descrição. Veja, você está trabalhando 2 tipos de texto, né? Oral, que Gilmere vai descrever aquela situação, certo? Então, você vai observar como Gilmere vai estar falando de uma coisa que aconteceu com ela vai ter uma desenvoltura muito maior de fala, né? Ela não vai estar aí criando, inventando uma história, ela vai estar contando uma história que aconteceu com ela. Então, ela vai ter uma riqueza de detalhe muito maior, ela vai ter todo o contexto. Aí você analisa como ela se expressa, né? Quando é uma situação que já foi vivenciada, que não é criada por ela, tá? E aí você pode também ter acesso a determinadas informações de vivência dessa criança, né? Vamos dizer que, deixa eu ver quem é que está mais aqui, Ladjane. Ladjane foi a próxima depois de Gilmere e Ladjane pegou o bonequinho do medo. E aí ela vai me relatar que situação aconteceu na vida dela, que ela teve muito medo, né? Que naquele momento ela ficou muito assustada, ela teve muito medo. Então, você tem condições dentro de uma atividade... Pode ter certeza que foi o coronavírus. Olha aí, e aí você vai ter acesso a determinadas situações das suas crianças, a determinadas vivências fora do contexto da sala de aula, sabe? Você consegue atingir aí algumas questões que talvez faça você abrir seus olhos com relação à vivência dessas crianças. Porque muitas vezes a gente tem os nossos alunos, e às vezes é um aluno tão levado, tão assim, tão assado, e você não sabe o que é que aquela criança vivencia em casa, qual é a vivência dela, e às vezes numa atividade como essa você consegue entender um pouco mais de como é que essa criança vive, e aí a gente já começa a olhar para ele com olhares diferentes. Então, quando eu vi essa atividade, eu digo, não, eu tenho que levar para os meus alunos, e aí de imediato eu já pensei no filme, porque eu já assisti, que eu adoro filme de criança, amo de paixão, e é um filme muito legal, que dá para você conversar muita coisa com aquelas crianças, entre vários sentimentos dela, de medo, de alegria, sabe? É muito legal o filme para ser trabalhado. E aí ele vem explicando justamente o que eu estava explicando, como é que você vai fazer essa questão, né? Como é que você vai desenvolver esse tipo de trabalho e que tipo, veja bem, é uma atividade que para eles vai ser uma brincadeira, porque vai ser uma brincadeira, né? Eles vão estar lá brincando, vão estar sorteando, vão estar falando, e você, enquanto professor, sabe que ele vai estar ali desenvolvendo para você um texto oral que trabalha 2 aspectos textuais de uma vez só, que trabalha a questão da dissertação, ele vai dissertar sobre algo que aconteceu, ele vai fazer uma descrição sobre algo que aconteceu. Então, você vai estar trabalhando 2 gêneros textuais orais com aquele aluno e observando a desenvoltura dele naquela situação em específico, né? Então, veja que é justamente sobre isso que eu falo com vocês, é a gente levar uma atividade que o professor sabe que é uma atividade, mas que ela está vestida dentro de uma roupa que para o aluno parece uma brincadeira. Então, isso dá uma leveza maior para essa atividade, isso dá uma doação maior desses alunos nessa atividade, entendeu? E aí a gente vê produção de texto, análise linguística e discursos e normas. Aqui a gente já começa a falar sobre a estrutura realmente organizacional, que são os eixos, né, os objetivos de aprendizagem,
quando eu me refiro à produção de textos escritos, análise linguística, né? Então, por isso que esse aí é um pequeno fragmento do documento gigantesco que eu vou mandar para vocês, né? Então, isso é um documento que vocês devem guardá-lo, porque o ano que vem, em nome de Jesus, tudo isso vai ter passado e vocês vão estar sendo lançadas aí no mercado de trabalho. E esse é um documento norteador que a gente utiliza para a nossa organização de planejamento, para a nossa organização de roteiro diário. Então, a gente se baseia hoje nesse tipo de documento, que lida e trabalha os contextos e as atividades buscando atingir os objetivos de aprendizagem, os eixos de linguagem, de escrita. Então, hoje tudo é bem separadinho, tá? E aqui a gente finaliza esses nossos slides. É justamente o momento em que eu descanso um pouco a minha garganta e vocês identificam aí quais os aspectos vocês acharam mais interessantes, quais os aspectos vocês ainda ficaram com dúvida com relação a esse contexto. E aí, me digam aí. Cri, 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 cri. Olha, desligaram a câmera e foram-se embora, tá vendo? Me deixaram aqui no escuro, eu tô ligada. Eu não entendi a pergunta não, professora. Não, agora é justamente o momento de vocês dizerem a mim se vocês conseguiram entender o que a gente conversou sobre essas várias formatações de gênero, se vocês ficaram com alguma dúvida no que a gente discutiu sobre hoje, seria basicamente isso. Não, eu entendi. Eu entendi. Que bom. Realmente são... Diga, da paz. Realmente são muitas informações, mas é como eu disse a você. A gente não vai trabalhar essas informações todas de uma vez só. Então, a gente tem um gênero textual padrão para realizar e a gente vai amadurecendo, vai trabalhando e vai vendo formas de trabalhar esses gêneros textuais, certo? Diga, Ju. A coisa que eu mais gostei dessa aula todinha foi da parte da gente saber ficar calado na hora que as pessoas estão falando, o assunto não é nosso. A parte que eu mais gostei. É um aprendizado. E quando vocês quando vocês estiverem inseridas no mercado de trabalho, vocês vão ver o quanto isso é importante. Porque, querendo ou não, vocês estão chegando no ambiente de trabalho. Escola é um ambiente onde você vai lidar com muitas personalidades, com pessoas muito diferentes. E a gente, ser humano, é muito falho. A gente é muito enxerido. Porque a gente chega em determinadas situações, às vezes está o povo conversando, e você fica escutando, minha gente. E aí, querendo ou não, quando você pensa que não, você está se intrometendo na conversa da pessoa. E aí você tem que observar. Essa pessoa, às vezes, você vai ficar constrangido. Por quê? Tá ali, ladjando, conversando com Letícia, vamos dizer, que são duas brabas, não, são dois siri na lata. Estão arengando as duas ali. Aí você escuta... Eu sou um amor de pessoa. Querendo ou não, não fico com ninguém. Conversando, e aí, querendo ou não, você escuta, você chegou na sala dos professores, estão elas duas viradas ali conversando. Você chegar ali para tomar um café, uma coisa e outra, você escuta aquela conversa. Olha, é difícil você se calar e não se meter. Mas rapaz, olha, eu acho que não sei, tá entendendo? Às vezes a pessoa olha assim para sua cara como que eu lhe perguntei alguma coisa. Então, a plaquinha do silêncio, a sua intencionalidade vai pesar bastante nas suas relações nas suas relações sociais. Então, cuidado. Se você tiver alguma coisa favorável, alguma coisa que realmente vai ajudar, ok. E se a sua opinião foi solicitada? Se ela não foi, use a placa do silêncio. Você vai evitar de se indispor com as pessoas, de que as pessoas fiquem aborrecidas com seu comentário, porque você fez um comentário, mas você não sabe como aquela pessoa vai interpretar.
Às vezes você teve a maior boa vontade do mundo naquela hora e a pessoa não estava legal, não estava no dia legal e acabou se ofendendo com o que você disse, acabou ficando aborrecida com o que você disse. Então você fala, mas você nunca sabe como é que a sua fala vai ser recebida pela outra pessoa. Você não sabe como é que aquela pessoa está naquele momento. Então, às vezes, se você não tem nada favorável para dizer, fique calada. Você evita muita coisa ficando calada. Pois é, sem contar que muitas vezes, né, a pessoa pega o bonde andando, não sabe nem do que se trata. Isso. E acaba dando uma opinião que não tem nada a ver com o assunto, você não sabe o que é que eles estão conversando, o porquê daquele lá de terem se exaltado, ninguém sabe. Exato. Aí chega dando sua opinião, botando o bedelho não é chamado. Oh, meu pai. Foi questionado. Interpreta as coisas erradas, né? Às vezes interpreta de forma errada, dá uma opinião que não cabe ao momento. Isso. E acaba gerando espalhando também um assunto que não era exatamente aquilo que estavam falando. Enfim, é apenas o que você entendeu, pegando o bonde andando. Aí é nessa hora que a plaquinha do silêncio faz toda a diferença. O problema é seu, não é seu. A opinião foi pedida a você? Não. Outra coisa, você não é jornalista para sair reportando o que aconteceu. Se cala em nome do grande, né? Então, não se meta no que não é da sua alçada. Fique quieto. Você evita muita coisa, se colocando no seu lugar. Chegou lá, as meninas estavam conversando, estavam se exaltando, ninguém chamou, ninguém pediu sua opinião, você pega seu copinho de café de lá mesmo, você ó, sai de perto e deixa ela se resolver. Evite, porque você está chegando no ambiente, você, às vezes, já tem professores que estão lá há muito tempo, você está chegando agora com muita vontade de fazer, às vezes você quer muito fazer amizade com o povo, mas aí você acaba sendo inconveniente. Então, conheça o seu lugar, evite atrito com as pessoas, principalmente se o atrito não for seu, né? Deixa eu fazer uma propaganda. Diga aí. Como um dos gêneros, né, que foi citado era cartaz, então, na próxima sexta-feira, dia 2, será exibido aqui na nossa cidade A Paixão de Cristo 2021. Vai ter? Só que será em um formato diferente. Que legal. O que acontece? Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia. Então, será exibido uma live. Será uma live às 20 horas